Olá, meus amigos, eu quero retomar neste momento o estudo das profecias bíblicas a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, dias difíceis, profetizados por Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, quando ele falou de um período de grande aflição na terra, com guerras e rumores de guerras, com fomes, epidemias, terremotos em vários lugares, perseguição à nação de Israel, ao povo judeu, como também um tempo de aflição, de grande tribulação. Mateus 24 e 21 ele fala a respeito disso. Um tempo difícil que nunca houve nem haverá jamais. E em Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26, ele também fala a respeito de manifestações no sol, na lua, nas estrelas, perplexidade entre as nações por causa do bramido do mar e das ondas, ou seja, terremotos seguidos de tsunamis, e também homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Nós temos visto essas manifestações, esses terremotos, esses furacões e grande aflição na terra, várias nações sendo atingidas, e Jesus mencionou isso apenas como sendo o princípio das dores. E fala também a respeito de outros acontecimentos que antecedem a essa época da grande tribulação e também da manifestação do anticristo. Então, em vídeos anteriores, eu comecei a falar a respeito de sinais e evidências da manifestação do anticristo. Quem é esse anticristo? É um líder mundial, num mundo globalizado, e diante dessas catástrofes mundiais, da crise econômica e financeira que está assolando todas as nações vão clamar por um salvador, por um líder mundial que, no mundo globalizado, possa dar direção e rumo para sair da crise, para que haja paz e segurança para todas as nações. E este homem, líder, governante, que já está vivo, que já está atuando entre as nações, ele vai tomar o seu lugar entre as nações e vai exigir adoração e culto também como Deus, como está escrito lá em Mateus 24:15, e em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 também, que vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E para falar a respeito desse assunto, eu tinha mencionado a profecia de Daniel capítulo 9, quando, a partir do versículo 24 a 27, ele fala de um período de 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Em vídeo anterior eu falei a respeito desse cumprimento profético, que 69 dessas 70 semanas já foram cumpridas. São semanas de anos. 69 vezes 7 anos, 483 anos foram cumpridos sobre a nação de Israel, desde a ordem para restaurar Jerusalém com Neemias capítulo 2, até a manifestação de Cristo, quando ele entrou montado num jumento na cidade de Jerusalém e foi aclamado como o Messias de Israel, cumprindo a passagem de Zacarias 9:9, que o rei ia entrar humilde montado no jumentinho. Desde esse período, cumpridas 69 semanas, estamos vivendo um momento ainda de intervalo no cumprimento profético para o início da 70ª semana, os últimos 7 anos que sobrevirão para também a manifestação do anticristo e os acontecimentos das dores ou das aflições ou da ira que vai haver contra o povo de Israel e também todas as catástrofes que sobrevirão descritas no livro do Apocalipse no período da grande tribulação que Jesus mencionou em Mateus 24:21. Para falar a respeito desse assunto, dessa manifestação do anticristo governando sobre todas as nações, nós precisamos entender quando começam então os últimos 7 anos, a última semana de Daniel, que está em Daniel 9:27, que menciona da seguinte maneira: ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E aqui está a última semana profética, os últimos 7 anos profetizados, iniciado por um homem que vai fazer uma aliança com muitos de Israel. E este homem, ele é mencionado no versículo 26 de Daniel 9, falando da seguinte maneira: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário e o seu fim será num dilúvio, como inundação. E até o fim haverá guerras e desolações estão determinadas. Então está falando de um povo que vai destruir a cidade e o santuário. Este povo normalmente é interpretado como o Império Romano, que no ano 70 invadiu a terra da Judéia e destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o monte do templo e o templo que estava ali erguido, e ficou somente o Muro das Lamentações, aquele muro exterior que hoje os judeus ainda veneram e adoram e fazem as suas orações. Então ficou esse muro exterior desde o ano 70, mas o templo todo foi assolado. E aí ele fala da seguinte maneira que este povo vai destruir a cidade santuário, interpretado como Império Romano, tem um príncipe. Então as pessoas normalmente interpretam que esse príncipe que há de vir é um príncipe do Império Romano restaurado, que vai fazer uma aliança com muitos de Israel e, na sequência do versículo 27, fala: na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, ou seja, o templo judeu vai ser reconstruído em Jerusalém durante esses últimos 7 anos, e na metade dos 7 anos, então, esse culto a Deus, esses serviços sagrados
sacrifícios e ofertas de manjares oferecidos pelos judeus como culto a Deus vai cessar e, sob a asa das abominações, virá o Assolador, que é o anticristo, até que a destruição que está determinada sobre o anticristo aconteça, com a manifestação de Cristo governando sobre todas as nações. Então, os intérpretes normalmente falam a respeito desse assunto. Um príncipe romano vai fazer uma aliança com muitos de Israel. Mas uma coisa muito interessante que eu quero mencionar nesse vídeo é que fala assim, o povo do príncipe que há de vir, que é o que vai fazer aliança, vai destruir a cidade santuário e o seu fim será com uma inundação, com um dilúvio. E desde Gênesis, no capítulo 11, versículo 9, fala que não haveria mais águas de dilúvio para inundar a terra. Desculpa, Gênesis 9, 11, quando Deus fala assim para Noé, estabeleça aliança convosco e não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E de repente, em Daniel capítulo 9, versículo 6, fala que um povo de um príncipe que há de vir vai terminar num dilúvio. Que dilúvio é esse? Que povo que é esse? De onde surgirá esse príncipe da aliança que fará uma aliança com muitos para começar os últimos 7 anos? Quando fala a respeito disso, Deus tinha prometido que não haveria mais águas de dilúvio para destruir os moradores da terra, mas ele fala de uma outra destruição de um povo. E esse povo que há de vir com seu príncipe para fazer essa aliança vai terminar num dilúvio, sim, que é mencionado em Apocalipse, capítulo de número 14, quando fala a respeito de um período de grande aflição na terra, de guerras de Jesus contra os reis da terra. E fala então, Apocalipse 14, versículo 19 e 20, da seguinte maneira. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então está falando da manifestação de Cristo vindo na batalha do Armagedon e fala do grande lagar da cólera de Deus. O lagar era o lugar onde eram pisadas as uvas para formar o vinho. Então as pessoas entravam num tonel, pisavam aquelas uvas para então dali extrair o suco da vide e de maneira que então depois isso fosse produzido em vinho. E fala desse grande lagar da cólera de Deus que foi pisado fora da cidade de Jerusalém, e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos. O freio dos cavalos, 1,60 m, 1,70 m de altura, conforme a envergadura desse cavalo, numa extensão de 1.600 estádios, que seriam 288 quilômetros, ou seja, quase 300 quilômetros de extensão de um lagar onde vão ser pisadas as uvas, que é o Vale do Megido, ao norte de Israel, que é o lugar da batalha do Armagedon, quando Jesus vai voltar, em Apocalipse 19, versículo 11 a 21, e vai guerrear contra os exércitos das nações que vão tentar invadir Israel pelo norte, pelo Vale do Megido, para então ali destruir totalmente a nação de Israel. Quando Jesus então vai voltar, vindo dos céus com seu exército, para então destruir o anticristo e o falso profeta e para destruir os exércitos das nações, e vai pisar este lagar da cólera de Deus. Essa mesma menção é mencionada por Isaías, capítulo número 63. Eu já tinha mencionado esse texto, eu vou ler de novo. Jesus falando assim, profecia a respeito de Jesus, dizendo assim, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem havia comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira, pisei os povos no meu furor, embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então, Isaías 63, 3 a 6, que eu li agora, é a mesma passagem referente em Apocalipse capítulo 14, versículo 19 e 20, quando o grande lagar da cólera de Deus é pisado, que é o Vale do Megido, Jesus voltando para guerrear contra o exército das nações, aqueles que adoram ao anticristo e fazem a vontade do diabo e Satanás, que vai perseguir a mulher, em Apocalipse capítulo 12. Então, depois dessa perseguição à nação de Israel, aos descendentes da mulher, que são aqueles que vão se converter durante a grande tribulação, então Jesus vai voltar dos céus com o seu exército, que é a igreja voltando depois do arrebatamento, para a vinda e estabelecimento do reino aqui na terra. Então, Apocalipse 19, 11 a 21, ele fala a respeito disso, como Isaías 63, 3 a 6, fala do grande lagar da cólera de Deus, que é o Vale do Megido. E o povo do príncipe que há de vir
vai destruir a cidade do santuário. Jesus mencionou isso em Lucas 21, da cidade de Jerusalém sitiada de exércitos, sabendo que estaria próximo à devastação depois dela estar sitiada por exércitos desses que estão aqui de todas as nações, que vão ser pisados na ira de Jesus Cristo, quando ele vai redimir aqueles que são seu povo. E então, este povo vai terminar num dilúvio, não mais de águas de dilúvio, como Deus profetizou para Noé em Gênesis 9:11. Não haverá mais águas de dilúvio para destruir os moradores da terra. Realmente não haverá um dilúvio de água, mas haverá um dilúvio de sangue, e o povo do príncipe que há de vir vai terminar nesse dilúvio de sangue, na batalha do Armagedon. Então é este povo que está proferido em Daniel capítulo de número 9. Tá? Então não fala de um príncipe romano, fala de um príncipe das nações, que vai se levantar contra a nação de Israel. Este homem não é a pessoa do anticristo. E, especificamente depois, falando a respeito desse assunto, tem a profecia de Obadias, que eu já tinha mencionado também. Obadias capítulo 1, é o único capítulo de Obadias. Ele fala a respeito de uma visão que é dita por Deus a respeito de Edom. E quem é Edom que está na profecia de Obadias? Em Gênesis capítulo número 36, fala da seguinte maneira, versículo 1. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. E aí, todo o capítulo de Gênesis 36 fala de vários príncipes de Esaú, ou de Edom, gerando a diversos povos e príncipes e reis de Edom, que são descendentes do irmão de Jacó, Israel, que gerou vários povos árabes. Então, os descendentes de Esaú gerou os descendentes são os povos árabes. E os descendentes de Jacó, irmão de Esaú, são os filhos de Israel. Então, está falando de dois irmãos, dois descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Jacó e Esaú. E Jacó, Israel, povo de Deus, e o irmão Esaú, que nessa profecia de Obadias vem então a palavra profética contra essa nação, ou essas nações originárias de Esaú, que são as nações árabes. Então, quando fala a respeito das profecias a respeito de Esaú, ou de Edom, versículo 6 de Obadias 1 fala assim: como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Quais são os tesouros escondidos das nações árabes? O petróleo, que todas as nações têm interesse, porque traz riqueza e traz domínio e traz funcionamento para as nações. Então, há uma busca para que haja um controle do petróleo, para que haja dominação das nações, através do poder político-econômico que o petróleo dá. E ele fala assim: como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Versículo 7 de Obadias: todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés, não há em Edom entendimento. Então está falando a respeito dos descendentes árabes, das nações árabes, que lá em Gênesis 36 fala, de vários príncipes e povos árabes, e fala assim que os aliados de Esaú levaram Esaú para fora dos seus limites. Os que comiam do seu pão enganaram e fizeram armadilhas contra ele. Então está falando a respeito de uma aliança que será estabelecida, e estes aliados, né, na versão revista e corrigida de Almeida, de Obadias, capítulo 1, versículo 7, fala assim: todos os teus confederados te levaram para fora das tuas fronteiras. O que nós estamos falando aqui? Os confederados ou aliados. Está falando de uma aliança que vai ser estabelecida durante um período de 7 anos. Daniel 9, 27. O povo de um príncipe que há de vir, um príncipe dos descendentes de Edom, um príncipe das nações árabes, vai fazer uma aliança com Israel durante um período de 7 anos, com muitos de Israel durante um período de 7 anos. E nessa aliança, os confederados, como estava assim, confederação, é a existência de estados que estão unidos. Então estamos falando do estabelecimento de um estado palestino ao lado do estado de Israel. É isso que está falando dos aliados, mas os aliados de Esaú, dos descendentes árabes, vão enganar, porque da nação de Israel vai sair o anticristo,
que vai exigir adoração e culto entrando no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Vai querer exigir adoração para si do próprio povo judeu, mas neste momento os judeus vão olhar a quem eles transpassaram, Zacarias 12:10, e vão se converter a Jesus e não aceitar o falso Messias, chamado Anticristo. Mas ele é um descendente de Israel que vai fazer parte de uma aliança com os povos árabes durante um período de 7 anos. E, para concluir aqui, esta palavra profética contra Edom, contra os povos árabes, é uma palavra de juízo que Obadias menciona. Esse juízo vem contra Edom, contra Esaú, contra os descendentes árabes, versículo 10, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó. Então, os povos árabes fazem perseguição e praticam violência, atentados terroristas contra o povo de Israel. Uma briga entre irmãos, Esaú e Jacó. Árabes e israelenses estão guerreando. E está falando assim, por causa da violência, então, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Versículo 11. No dia em que, estando tu, Esaú, presente, estranhos levaram os bens de Jacó, Israel, e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre a cidade de Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter entrado pelas portas do meu povo Israel no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Está falando de um tempo de angústia para Jacó, para Israel, uma perseguição contra o povo judeu. E está falando uma coisa específica, fala no versículo 11, de uma conferência entre árabes e israelenses para fazer uma confederação, estabelecendo o Estado palestino ao lado do Estado de Israel. E fala que os estranhos, não judeus e não árabes, levaram os bens de Israel e entregaram esses bens no dia da sua calamidade, no dia da angústia para Jacó, entregaram seus bens para Esaú. E Esaú estava presente nessa confederação, estava presente nessa aliança que foi estabelecida. E fala, estrangeiros entraram pelas portas de Jerusalém e deitaram sorte sobre a cidade de Jerusalém. Estamos falando do estabelecimento do Estado palestino e da divisão da cidade de Jerusalém para ser capital tanto do Estado palestino quanto do Estado de Israel. São acontecimentos que nós estamos vendo, estão na iminência de acontecer. O primeiro-ministro de Israel fez um discurso na ONU falando a respeito disso, que ele está pronto para fazer uma paz com segurança para Israel, mas essa paz com todos os estados árabes, inclusive com o Estado da Palestina, que vai ser votado para existir. Aliás, votado já foi desde novembro de 1947, era para estar existindo desde 14 de maio de 1948. Só não aconteceu o Estado palestino até agora porque os árabes não aceitaram a existência do Estado de Israel e desde 1948 estão fazendo guerras contra Israel. E aqui está falando a respeito desse assunto também, de violência praticada de Esaú contra Jacó. Da mesma forma que aconteceu no Gênesis, a perseguição de morte de Esaú contra Jacó, porque a primogenitura foi dada para Jacó. Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Historicamente aconteceu isso entre os dois irmãos, mas profeticamente também a primogenitura, o reino foi dado a Israel e os descendentes de Esaú perderam a sua herança e perderam a sua terra, foram levados para fora dos seus limites, saíram das suas fronteiras. Eles fizeram uma aliança, ambos fizeram uma aliança na presença dos estrangeiros, ou vão fazer uma aliança profeticamente para esses últimos dias, para que comece então a contagem desses últimos 7 anos. Uma aliança árabe-israelense com a divisão do estado, da cidade de Jerusalém para ser capital dos 2 estados. É isso que a palavra profética está falando, de uma confederação desses 2 estados, desses 2 irmãos, nações, que estão agora digladiando, e ainda um sentimento de ódio, de terrorismo, de violência praticada de Esaú contra o irmão Jacó, Obadias, versículo 10. Então, a partir deste cumprimento profético, dessa aliança estabelecida, profetizada aqui, e depois a sequência do texto que eu li aqui de Obadias, versículo 15, fala o seguinte, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações.
Então está falando de um tempo de estabelecimento do reino de Israel, da volta de Cristo sobre todas as nações. O dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Então, baseado nesse cumprimento profético, vai haver uma aliança estabelecida durante um período de 7 anos. Como Israel vai perder os seus bens, os estrangeiros vão forçar Israel para entregar os seus bens com os territórios que agora estão ocupados por Israel desde das guerras que foram estabelecidas, especialmente da Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando houve a reconquista da cidade de Jerusalém. Os estrangeiros, a ONU, está exigindo de Israel que volte aos limites de 1967, ou seja, entregue os territórios ocupados militarmente por defesa em guerra, que conquistaram esses territórios, e também, ali como eles reconquistaram a cidade, unificaram a cidade de Jerusalém sob governo de Israel, eles querem que Israel ceda e entregue a cidade de Jerusalém para ser capital do Estado palestino, do futuro Estado palestino que vai existir. E aqui está falando exatamente, estrangeiros entraram pelas suas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. E Edom, Esaú era um deles. Então é este momento que nós estamos vivendo, e é este povo que vai destruir depois a cidade do santuário. Este povo vai terminar com todas as nações num dilúvio de sangue na batalha do Armagedon, porque vão tentar depois invadir Israel, depois da grande tribulação. E Jesus então vai voltar naquele momento, vai defender a nação de Israel e vai estabelecer o seu reino, e os povos que se levantarem contra Israel vão ser destruídos na batalha do Armagedon. Os exércitos das nações vão ser destruídos pelo próprio Cristo, que vai voltar vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória para estabelecer o seu reino durante 1000 anos aqui na terra, restaurando a nação de Israel sobre todas as nações, com um reino de paz e justiça, cumprindo a profecia das 70 semanas de uma nova unção, com a presença de Cristo, sendo adorado e reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, um reino de justiça, de paz e segurança verdadeiras, um reino que não terá fim, que não passará a outro povo. Então são palavras proféticas que eu estou mencionando agora, exatamente para dizer que exatamente o anticristo não é este príncipe romano. É um príncipe das nações, particularmente da nação árabe, descendente de Esaú, que vai fazer aliança com muitos de Israel durante um período de 1 semana, e depois virá a manifestação do anticristo na metade dos 7 anos. Como Israel vai ter que ceder os seus territórios, ceder os seus bens, vai ter que dividir a cidade de Jerusalém, conforme está escrito nessa profecia, vai haver uma compensação para Israel, que Israel vai receber o direito de reconstruir o templo sagrado que eles têm lá em Jerusalém, o muro exterior apenas, o Muro das Lamentações, e aí no terreno ali existe uma mesquita, a mesquita da Cúpula Dourada, mas ao lado da mesquita vai acontecer a reconstrução do templo, que os fiéis do Monte do Templo, um grupo ortodoxo judeu, já tem preparado e vai reconstruir o templo durante um período de 7 meses, e os judeus vão adorar a Deus de novo no templo em Jerusalém, depois dessa aliança árabe-israelense com a divisão da cidade de Jerusalém entre os dois estados. O templo sendo reconstruído, os judeus vão fazer os seus sacrifícios e ofertas de manjares. Então, Daniel capítulo 9, versículo 27. Até a metade da semana, metade dos 7 anos, quando o anticristo assolador vai aparecer e vai assentar-se no santuário de Deus, no templo reconstruído em Jerusalém. O sacrifício a Deus vai cessar e este homem então vai exigir adoração e culto para si. Quando então o povo judeu vai olhar para ele e ver que ele não é o Messias prometido, não é o Messias que entrou montado humilde, o rei que entrou montado no jumento, Zacarias 9:9. Ou então, aqueles a quem eles transpassaram, como por exemplo as profecias de Salmo 22, que fala da crucificação de Cristo, ou Isaías 53, que fala da crucificação de Cristo. Então eles verão a quem eles transpassaram e vão chorar amargamente, vão se converter a Jesus Cristo e vão pregar a Jesus Cristo as primícias depois do arrebatamento, os primeiros arrependidos, os primeiros convertidos depois do arrebatamento da igreja, e vão pregar a Cristo durante o período da grande tribulação, e povos, tribos, línguas e nações vão se converter e vão recusar também adorar o anticristo durante aquele período de 3 anos e 6 meses, 42 meses, descritos em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, e ele vai então exercer domínio sobre todas as nações, mas vai perseguir a nação de Israel, porque os judeus vão se converter. E aí a palavra de Apocalipse 12, a mulher que vai para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada por Deus durante 1260 dias, 3 anos e 6 meses. Apocalipse
13, Apocalipse 12, versículo 6, Apocalipse 12, versículo 14. E então, porque a nação de Israel vai ser protegida por Deus, ainda que perseguida, ainda que sitiada de exércitos, mas Deus vai proteger essa nação. Então, aqueles que se converterem pela pregação dos 144 mil israelitas, da nação de Israel que vão se converter, então esses descendentes da mulher, nação de Israel, vão ser perseguidos durante o período da grande tribulação. Ira contra o povo de Israel e também perseguição contra os cristãos que vão se converter, que são os perseguidos, os santos, que vão ser até mortos, muitos deles, tá? Durante o período da grande tribulação. Então são fatos proféticos que estão descritos na Bíblia. Eu estou começando agora a destrinchar um pouco as profecias. Claro que não podemos falar tudo, eu quero não fazer vídeos longos, vídeos estendidos demais, mas quero que você exatamente possa verificar as passagens bíblicas que eu estou mencionando, ouvir com atenção o que está sendo falado dentro dos textos bíblicos e então perceber o tempo que nós estamos vivendo na iminência exatamente do início da última semana de Daniel, dos últimos 7 anos, antes da manifestação do anticristo. Mas haverá a divisão da cidade de Jerusalém, a confederação do Estado palestino e israelense e também haverá a manifestação do anticristo na metade dos 7 anos, exigindo adoração e culto e exercendo domínio sobre todas as nações durante a segunda metade dos 7 anos, Daniel 9, 27, parte B do versículo, ou Apocalipse 13, 5, quando ele vai exigir adoração e culto, versículo 7, sobre todos os povos, tribos, línguas e nações vão estar debaixo do seu domínio. E são sinais evidentes, nós estamos iniciando este momento, como também os demais sinais que Jesus tinha mencionado, das catástrofes, dos terremotos, que também sobrevirão a todas as nações da terra. Mas há salvação à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, cremos, e nós temos ainda a oportunidade de sermos arrebatados antes da tribulação, para depois voltar com Jesus Cristo depois da grande tribulação, como nós vamos mencionar a respeito desse assunto com mais detalhes nos próximos vídeos. A partir desse momento, claro, nós vamos tocar em assuntos delicados, em assuntos mal interpretados nas profecias bíblicas, mas o nosso interesse é que você possa ler as Escrituras, ouvir a palavra profética e conferir coisas espirituais com as coisas espirituais, não informações somente humanas, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus, que nós cremos que é verdade, tem se cumprido e vai se cumprir até o fim, e por isso nós estamos na expectativa exatamente das coisas que virão do ponto de vista político, econômico, financeiro, como também nas catástrofes mundiais, mas contando com a graça e com a misericórdia de Deus, porque nós estamos no tempo da graça, no tempo da salvação, e hoje nós podemos ouvir a sua voz, a voz de Deus, e podemos então nos arrepender dos nossos pecados, e podemos então andar no caminho de Deus e saber as coisas que sobrevirão ao mundo, e sermos guardados do tempo da ira. Algumas pessoas já me perguntaram a respeito, mas a igreja vai passar tribulação, é os santos que vão ser perseguidos no Apocalipse 13. Não, Apocalipse 3:10 Jesus fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu, Jesus, te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Então a promessa de Jesus Cristo é que a igreja vai ser arrebatada, vai ser guardada do tempo da ira que virá sobre todos os moradores da terra, Apocalipse 3:10. Entre outros textos agora, depois eu vou mencionar, agora eu vou mencionar somente esse, mas é isso. Antes da catástrofe do livro do Apocalipse, que as pessoas têm medo de ler, se você guardar a palavra da perseverança de Jesus Cristo, também Jesus vai guardar você da hora da aprovação desse tempo de aflição, de grande ira sobre a nação de Israel e sobre os descendentes que vão se converter depois que o anticristo se manifestar. Hoje é tempo de salvação, hoje é tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus, nos arrependermos aos pecados e sermos arrebatados, sermos livrados do mal antes que venha todo esse período de tribulação. Você pode ser guardado, você pode crer na palavra, você pode examinar as Escrituras e pode verificar os acontecimentos que virão ao mundo e esses fatos proféticos que estão se cumprindo nos nossos dias. Que Deus abençoe você com clareza, com iluminação, que você possa ouvir o que está escrito, perceber, ler, ouvir o que está escrito, para que então possa andar nesses dias com temor, com reverência e também podendo experimentar o cumprimento da vontade de Deus sobre a sua vida. Então, Deus abençoe e vamos seguir no destrinchar desses textos bíblicos, no entendimento melhor deste momento em que o anticristo vai se manifestar e esse tempo que nós vivemos de graça para que possamos então experimentar a salvação de Deus para nós, cada um individualmente e para suas casas também, todos sejamos abençoados e revestidos de fé e esperança em nome de Jesus. Um grande abraço a todos,
seguimos na sequência com outros assuntos. Deus abençoe a você e tenha fé e ande no caminho do Senhor. Grande abraço a todos.